uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, sociedade de consumo pop, vocês são meninos ou meninas? A gente tá de volta com 4 coisas, dessa vez um tema bastante pedido, cara. Dos temas mais pedidos e esperados desse programa, eles chegaram. Vamos pegar todos! O tema de hoje é essa franquia de videogames que revolucionou o gênero RPG e faturou mais de 40 bilhões de dólares em mais de 50 jogos e muitos outros produtos da cultura pop que a gente vai revisitar alguns aqui no nosso programa de hoje. 4 coisas sobre Pokémon, logo depois da vinheta. Vamos então começar nosso programa sobre Pokémon, falando aqui um pouco do conceito do jogo, que é um jogo de RPG, um jogo de videogame originalmente, que foi criado por Satoshi Tajiri, que ele tinha uma empresa de desenvolvimento de jogos chamado Game Freak, e ele teve essa ideia de fazer monstrinhos que brigassem entre si, numa grande rinha de monstros miniaturas, que foram guardados dentro de compartimentos como esse aqui, Pokébola. Ele teve essa ideia porque ele colecionava besouros, e era comum no Japão, garotada do Japão, colecionar besouros e colocar eles pra brigar entre si, ó, o meu contra o seu e tal. Então ele teve essa ideia e quis levar a coisa da infância dele para esse videogame, onde crianças colecionassem vários monstrinhos e colocassem eles pra brigar. Esse era o conceito geral do jogo que a gente trouxe aqui, o original. Ele tá aqui, Pokémon Gotta Catch 'em All, tá aqui a versão vermelha do Pokémon, lembrando que no Japão foi lançada uma versão vermelha e uma versão verde. Como é que funcionava? Você precisava de um Game Boy. A gente tem aqui um Game Boy e você colocava o seu joguinho aqui atrás e você tinha um cabo que você ligava com o Game Boy do seu amigo e vocês podiam trocar os monstros. Então por isso tinham 2 jogos lançados simultaneamente com cores diferentes, porque o que tinha no vermelho às vezes não tinha no verde, então você podia trocar com o seu colega os monstrinhos. Isso foi uma coisa revolucionária. O Pokémon foi lançado, o Game Boy já estava acabando a sua vida, já estava quase já na decadência, então ele era para ser um jogo, assim, um dos últimos jogos para o Game Boy, mas não, ele conseguiu reviver o Game Boy com esse jogo que rendeu depois várias continuações, como eu falei. Ele foi lançado nos Estados Unidos, a versão verde se transformou na versão azul, algumas diferenças, e logo depois vários outros jogos também foram lançados, como por exemplo, eu trouxe aqui mais um, essa aqui que é a Crystal Version, porque o Pokémon original tinha uns 151 monstros para você colecionar, e com o desenvolvimento dos jogos, mais monstros foram criados e hoje nós temos mais de 700 Pokémons, cara. É Pokémon pra caramba, tem 719 Pokémons hoje em dia. Game Boy Color, com esses 2 jogos aqui, o Pokémon original, o Red Version e o Crystal Version, né? Que são jogos, coisas velhas, sobre Pokémon aqui do 4 Coisas. Vamos então para a coisa ruim aqui do nosso 4 Coisas. Coisa ruim sobre Pokémon. Você sabe do que vamos falar agora nesse programa? Qual é a coisa ruim de Pokémon? Vamos falar aqui, vamos dar continuação, vamos dar continuidade à nossa história, falando que depois dos videogames de Pokémon que fizeram um sucesso assim razoável e tal, teve continuação e tal, tiveram a ideia de fazer um anime de Pokémon. Sim, um desenho animado japonês com os personagens do videogame, com toda a ambientação, né? Tudo aquilo que você vê no videogame sendo trazido para um desenho animado, para um anime, que é a animação japonesa. E todo aquele universo estaria lá, aquelas policial tudo igual, aquelas enfermeiras também tudo igual, aquele mundo onde não tem bicho, né? Não tem cachorro, não tem vaca. As pessoas falam cachorro, vaca, rato, mas eles não aparecem. Tudo Pokémon, todos os animais são Pokémons. E tudo isso estaria num anime que foi lançado aqui, a gente tem aqui a primeira temporada, Season 1 Indigo League, que colocou o Pokémon nas telas, né? E ajudou a catapultar esse sucesso da franquia Pokémon no Japão, foi um mega sucesso e tal, mas a coisa não tinha estourado mundialmente, não. Tava no Japão, sabe, o Japão tem aquele negócio, né? Todo mundo ama, devora a parada toda, adora esse negócio, mas ainda não tinha estourado no mundo inteiro, mais conhecido como Estados Unidos da América. O que fez? Um episódio chamado Porygon, um soldado elétrico que tinha o poder de você sabe? Ele tinha o poder de dar ataques epiléticos nas crianças. Mandou dezenas de crianças japonesas para o hospital. Saiu até na Globo. William Bonner lá no Jornal Nacional falando.
Roda aí. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. Depois vai ter um monte de temporada disso aqui. O garoto que marcou a sua infância, marcou a infância de todo mundo. E hoje em dia o anime também em descrédito, porque estão falando que, tal, tá sendo muito repetitivo, os personagens não saem do lugar, não envelhecem, tá sendo uma desculpa pra vender mais bichinho, vender mais jogo e tal, blá 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 blá. Só sei que não estão falando disso não, estão falando desse episódio do Jornada Digital, Porygon, que ele... Porygon. Estão me corrigindo aqui, estão me corrigindo, Brasil! Estão me corrigindo, eu vou falar aqui que Pokémon Soldado Porygon não pode dar ataque epilético nas crianças! Não faça isso! Isso é uma pantomima! Isso é uma patuscada! Isso é um devaneio! Isso é uma putaria! Pokémon, um sonho de uma noite de verão. Filhinha, não dê ataque epilético nas pessoas! Vai levar lightsaber na orelha! Vamos então falar de uma coisa boa agora sobre Pokémon, essa franquia que tem quase 20 anos. Muita coisa foi feita, muita coisa legal também foi feita sobre Pokémon. Vamos lembrar aqui algumas promoções, algumas oportunidades de você ter o seu próprio Pokémon, como essa aqui do Guaraná Antártica. Você lembra do comercial do Guaraná Antártica que vinham as Pokébolas, na verdade era uma Poké Pizza quase em cima da garrafa, e dentro dela vinha um Pokémon pra você? Nossa equipe de coletores, de treinadores conseguiu reunir 4 deles aqui, cara, raridades. Podia estar na coisa velha, né? Mas tá aqui na coisa boa, porque são muito legais. Temos aqui, esse aqui deve ser... Olha, não deu tempo de eu decorar o nome de todos, então eu vou tentar lembrar, tá? Esse aqui é o Minhocachu. Nós temos aqui o Gatochu. Esse aqui deve ser o Cobrachu. E esse aqui deve ser o Raposachu. Então aqui o 4... Tá? Você de casa já sabe o nome dele, então você não precisa de mim pra nada. Esse aqui é o Miau, né? Esse aqui eu consigo, esse aqui eu consigo. Esse aqui tá na... Ó, tô ficando esperto. Ó, você aí, ó, que não dava nada pra esse programa falando de anime. Aí, ó, toma. Ha. Então, os brindes aqui do Guaraná Antártica pra você ter aqui uma crise de nostalgia, de flashback. Temos outros também, Pokémons de ovo de Páscoa. Afinal de contas, o ovo de Páscoa é uma bola, né? Nada mais justo que vir um Pokémon dentro. Aqui da primeira geração nós temos esse aqui que você tinha esse macetinho de botar no seu lápis, você ficar olhando pra ele. Esse aqui deve ser o Tatuachu. Ele parece o Fuleco, se você olhar. E também temos aqui, aliás, falar em Fuleco, na Copa do Mundo de 2014, você vai lembrar, o Pikachu, ele foi o mascote da seleção do Japão. Pra você ver a força que essa parada tem. Vamos continuar aqui o programa. Temos esse aqui que é o Chicory-Achu. E esse aqui, o cor-de-rosa Achu. Olha que bonitinho, parece um palhacinho mal-humorado. Tá aqui vários bonequinhos aqui, coisas boas. Não vamos falar só disso não, porque o anime Pokémon também teve outro fruto, que são os longa-metragens. Vamos falar do primeiro longa-metragem envolvendo a franquia de anime, né, de Pokémon, que tá aqui, que é Pokémon, o filme que conta a história do Mew, que ele é um Pokémon, ele é o Pokémon número 151 do jogo. Ele tinha 150 disponíveis e um bem escondido, é o Mew. E ele é clonado. Ele é clonado, uma versão mais mal-humorada, mais uma badass do Mew, que virou Mewtwo, entendeu? E o Mewtwo fica muito revoltado porque, não só porque ele é um clone, porque ele não entende a parceria dos humanos com os Pokémons. Ele acha que aquilo ali é absurdo, Pokémon são escravos dos humanos. Então ele começa a criar uma revolução. Ele cria seu próprio campeonato para poder meter porrada nesses caras todos e botar pra quebrar e botar os Pokémon como os senhores do mundo. Então, o que acontece? Merda, óbvio. Porque esse filme aqui fez muito sucesso, ia pro cinema e ganhava um card especial, tinha várias coisas legais, umas coisas muito bacanas, faturou 30 milhões de dólares na primeira semana. Então, eu garanto que isso você foi ver isso aqui no cinema, você ficou emocionado com a parte, né, a parte final, com o clímax. Não vamos contar aqui, caso você chegue um novo, sei lá, se vou dar spoiler de Pokémon, vai. Enfim, é um filme bem dramalhão, final todo mundo emocionou, tem muita gente chorando no cinema, então se você não viu ainda o Pokémon filme, pode ir lá dar uma olhada, porque é coisa boa aqui do nosso programa Pokémon. Temos aqui bonequinhos, Pokémonzinhos de brinde, de promoção, e também Pokémon filme.
longa-metragem, tiveram vários outros depois, mas esse aqui é especial porque é o primeiro filme de Pokémon. Coisas boas aqui do 4 Coisas. Chegou então o último bloco do nosso programa. Vamos falar de uma coisa nova sobre Pokémon. O que tá rolando no mundo de Pokémon? O que vai sair dessa Pokébola? Show do Panlo que vai começar com série japonesa. É o Panlo! Panlo, esse tempo todo você tava aqui dentro! O que você tá arrumando, rapaz? O Panlo voltou, galera! Porra, Panlo! Que saudade, cara! Quanto tempo que a gente não se vê aqui nesse programa! Fazemos quase a temporada inteira sem você aparecer, rapaz! Você voltou, tava vivo esse tempo todo dentro aqui da nossa Pokébola do 4 Coisas. Porra, maneiro, Panlo! Legal, volta aqui. Entra aqui. Entra, Panlo. Entra aqui. Panlo, entra aqui dentro. Entra aqui dentro, Panlo! Panlo, entra aqui. Bom, esse eu pego outro dia. Vamos continuar então. Teve sucesso do Game Boy, lembra que eu falei do jogo de Game Boy? Tivemos outras versões mais novas de Pokémon, vamos acompanhar mais ou menos a história. Depois veio o Game Boy Advanced, tá aqui, e tiveram outros jogos de Pokémon, como por exemplo esse aqui que eu trouxe pra vocês, o Emerald Version, vamos colocar aqui, onde você tem uma versão mais moderna aqui, em cores, né? De Pokémon, onde você consegue não só descobrir novos monstros, mas também desenvolver um pouco mais a sua habilidade de jogo na sua rinha de monstros. Logo depois do Game Boy Advance, nós tivemos Nintendo DS, que teve um remake de Pokémon para o DS. Pokémon Soul Silver Version, onde você tem um remake, né? Refizeram toda a estrutura, modernizaram tudo e você tem acesso aos mesmos monstros que você tinha nas versões anteriores, só que numa roupagem mais moderna, numa dinâmica mais atual. Esse aqui para o DS, nós tivemos logo depois outro console portátil da Nintendo, a Nintendo, aliás, que não levava muito a sério o Pokémon no início, e se não fosse o Shigeru Miyamoto, o Miyamoto, aquele do Mario, aquele Miyamoto lá do Zelda, o mesmo, ele é que botou banco e falou assim, pode fazer o Pokémon que vai dar certo. O cara é realmente um gênio, o cara tem mão de Midas mesmo. E Nintendo 3DS, que trouxe uma nova geração de consoles portáteis e também uma nova geração de jogos. Temos dois aqui para mostrar, que são o Y e o Pokémon X, o X e o Y, onde ele segue a mesma estrutura que você tinha lá no início, lá na origem do Pokémon, que é o Pokémon azul e o Pokémon vermelho, ou verde e vermelho no Japão. Aqui você tem a mesma coisa, cada um joga um dos jogos, vocês conseguem trocar, dessa vez não precisa mais de um cabo link, você pode trocar pelo Wi-Fi, né, pela nuvem, pela rede, pelo mundo inteiro. Você pode trocar Pokémons com colegas do mundo inteiro nesses dois joguinhos aqui que você coloca no seu 3DS e consegue jogar. Além disso, temos aqui, não precisamos comprar o cartuchinho, agora você pode baixar os jogos e baixamos aqui o Pokémon Alpha Sapphire, que é o último jogo, mais moderno jogo da franquia Pokémon. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele é, bem legal o 3DS, que tem esse efeito de 3D que é muito bacana e você consegue ter aqui a sua experiência no mundo Pokémon, totalizando aí os mais de 700 e cacetada de monstros, não sei como é que você consegue decorar todos os nomes, eu consigo só improvisar os nomes, como por exemplo Coisomon e Bagulhomon. Então tá aqui coisas novas sobre Pokémon, está de bom tamanho, né? Trouxemos aqui toda a evolução, não só de games, mas de consoles portáteis da Nintendo. Coisas novas sobre Pokémon aqui em 4 Coisas. Adeus! O que eu não faço por vocês, não é verdade? Olha só que ridículo. Esse foi o 4 Coisas sobre Pokémon, cara! Porra, foi muito legal fazer, adorei, espero que tenham gostado também. Estamos aqui com a minha Poképeixe, que me falaram que é o mais poderoso de todos, então não poderia deixar de comprar. Pô, falaram que vai render milhões pra mim em rinhas de Pokémon. Falamos aqui de muitas coisas hoje, né? Falamos de várias gerações de videogames aqui dos portáteis da Nintendo, lembrando que o Pokémon também
está disponível para o Wii e para o Wii U em outras versões, a versão tipo Street Fighter, uma versão não tão RPG, mas de luta mesmo, do Pokémon. Falamos também de outras versões aqui do jogo para o anime, para os cinemas. Também mostramos esses brindes aqui que vinham com ovos de Páscoa e com Guaraná Antártica. Além disso, também descobrimos aonde andava o pão, você que me perguntava. Então é isso. Espero que a gente tenha feito uma boa cobertura sobre o universo Pokémon. É claro que não deu tempo de falar tudo, esqueci muita coisa, na verdade me esqueci, não coube. Lembrando que o Instagram do 4 Coisas está no ar, instagram.com/4coisas, vai lá, você vai ficar sabendo dos temas antes da hora, vai sabendo novidades e também descobrindo como é que a gente acha esse monte de coisa para o programa. Outra coisa que você pode também ajudar a gente é olhando o Patreon do 4 Coisas, onde você coloca $1. Sei que o dólar tá caro, mas $1 por mês para ter várias vantagens aqui do nosso Sociedade de Consumo Pop e também ganhar brinde, sorteio, tem várias coisas legais para você. E a gente fica por aqui com uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova, no 4 Coisas. E semana que vem mais um outro tema instigante, um tema incrível da cultura pop, com um pobre mais incrível ainda. Tá bom? Até mais, a gente fica por aqui. Tchau!